Então vamos lá. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa pilantragem sobre gráficos com Gnuplot. Se você parar para pensar, nos primeiros vídeos a gente fez o quê? Instalou a bagaça no Linux, né? Eu sei que eu tenho que fazer um vídeo instalando no Windows, mas mais pra frente, né? Vamos explorar um pouquinho mais o Linux. E assim também vocês vão se acostumando, né? E recomendo vocês darem uma olhada. Não precisa desinstalar o seu sistema operacional Windows correndo que nem um desesperado e instalar depois o Linux que a gente usa, né? Mas você já vai se habituando com algumas coisas. Bom, vamos lá. A gente fez um gráfico aquele dia que ele aparentava a ter uma carinha desse jeito aqui. Lembra lá que a gente fez lá no vídeo lá, salvou em PNG, a gente declarou a função, a gente colocou a legendinha que nos primeiros a gente tirava, agora a gente vai pôr porque vai ter algumas curvas a mais. A gente mudou as fontes do... Ele não vai aparecer por causa dessa bagacinha do meu esquema aqui, ó. Mas vocês lembram que a gente mudou a fonte, o tamanho da fonte da escala do gráfico, aprendeu a mexer no tamanho da escala que você quer e tudo mais, né? Eu só vou fechá-lo aqui, isso. Então daí a gente tinha esse scriptzinho aqui, né? A gente viu também lá que a gente resetava as variáveis, que depois, agora a gente, mas acho que no próximo vídeo a gente vai ver como... por que a gente tem que resetar melhor isso daqui. Resetar que é tirar a declaração da coisa ali, né? Eu sei que a câmera está cortando a minha testa, mas tudo bem. Então vamos lá. Aqui a gente estava dando o nome pros eixos, né? E mudando a fonte e o tamanho da fonte, né? Aqui é a escala dos eixos, a fonte e o tamanho da fonte. E aqui nós temos o tamanho dos intervalos de interesse que a gente tinha. Beleza. As funções que a gente estava fazendo, né? O gráfico da primeira função, que é a nossa f de x, a nossa g de x e a h de x, né? Se você lembrar lá, o comando era plot a f de x, né? Só você fazer esse comandinho. Só esse comando aqui, ele já faz o gráfico para você em uma linha. A gente colocou a legendinha lá, a legenda lá, né, que era esse comando que a gente tem aqui. E aqui era para, se a gente quisesse ele em pontos, o tipo do ponto, a largura do traço que define o ponto e a cor, né? Mais para frente a gente vai ver como mudar essa cor aqui, fazer uma macro, que é mais interessante e fica mais prático. Se eu quisesse colocar mais gráficos como linha na minha figura, né, eu colocava esse comando rep e repetia tudo que eu queria lá, mudando a cor, é óbvio, né? Você não vai fazer um gráfico, 3 gráficos da mesma cor com o mesmo ponto, né? Você não vai saber quem é, né? E aqui era o nosso comando para salvar a figura em PNG. Lembra lá que a gente colocava lá no começo do script, daí eu acabei mudando para o final do script, pelo simples fato de que ele só salvava a f de x, ou seja, a primeira curva. Só que hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouco mais elaborada. E começou a folha de mensagens no WhatsApp. Deve ser, sei lá quem é. Foda-se, porque eu vou desligar o celular. Sou desses. Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um grid no nosso gráfico. O que é um grid? O grid é simplesmente a gente pegar esse gráfico aqui e fazer aqui algumas linhas aqui, horizontais e verticais, que ele continue um tracejadinho fraco aqui, para quando você vê, você saber uma ideia básica próximo da onde está esse ponto, esses pontos que estão passando aqui. É legal isso, porque depois você vai ver que aqui, como são parábolas, ele não é um gráfico confinado, que eu chamo. Ou seja, ele não faz, sei lá, por exemplo, um círculo aqui, né, uma circunferência aqui. Daí, a circunferência, às vezes você deixa um eixo muito pequeno e um eixo muito largo. Dela não vai aparecer a equação é da circunferência, mas quando você vai ver, ele faz uma elipse.
Então ele fica um pouco estranho visualmente, né? E para que a gente vai ver depois, que é construir um relatório, ou um artigo, ou até um livro, sei lá o que você está fazendo, ou para que você vai usar, você vai ver assim que fica estranho. Teu texto falando de uma circunferência e chega no desenho, então uma elipse. Então vamos lá, vamos tentar construir esse gridzinho, né? Esse gridzinho, ele é uma coisa bem simples, e é um comando que a gente vai dar aqui, que eu vou abrir o meu esquema aqui. Isso. Então o que eu vou fazer? Lembra lá que cada vez que a gente começava a fazer o comando para o Gnoplot entender, a gente começava com set. Esse comando aqui eu recomendo você fazer sempre antes de você definir as suas funções, né? Como a gente fez aqui para os labels, para os ticks e para os ranges aqui, né? Então vamos lá. Eu vou fazer set, o próprio nome já fala, grid. Certo, mas eu quero esse grid aonde e como que eu quero que ele faça. Eu vou fazer assim, sticks, certo? E xticks. Por quê? Porque é no eixo X, eu quero que ele faça aquele grid, né, no eixo X, e também eu quero que ele faça no eixo Y. Vamos tentar fazer uma firula aqui, né? Vamos fazer aqui. Lembra lá que eu estava fazendo LC era cor. Então eu vou deixar 3 e um comprimento 1. Certo? E agora vem uma coisa bem legal. RGB é um comandinho novo aqui. Perdão, aqui não é LC, é LS. LC tal. Daí aqui é um LC, que era da cor, né? Se a gente parar para ver aqui uma cor. Esse LS aqui tá ligado a segmentação lá que você vai ver lá, porque ele faz um risquinho e vai ficar bonito. Então vamos fazer assim, ó, vamos colocar aqui um cinza, um gray. Lembrando lá, eu vou fazer isso aqui, isso, e vou abrir o nosso terminal que tá aqui. Lembrando lá que a gente vai sempre ver comandos em terminal no Linux, comandos básicos, para a gente navegar entre as pastas e para correr o Gnoplot. Então, como que eu vou fazer? Quando você abrir o terminal, ele vai estar aqui, né, que você vai dar um CD A maiúsculo com acento e completa um tab, se ele tiver em português. Se ele tiver em inglês, vai ser desktop, então você coloca um D maiúsculo e um tab, ele já completa para você. Lembrando que o editor que a gente estava usando era o Gedit, então ele vai te dar basicamente aqui em cima a ideia do percurso que você já tem, né? Onde está esse arquivo que a gente está mexendo. Então vamos fazer lá. Então CD, agora vamos ter que entrar na pasta do Gnoplot. CD, GNU e completa. E tab, né, para ele completar. Então já estamos na pasta. Se você der um ls, o nosso arquivo, que é o 2 gráfico.plt, já está lá dentro. Lembrando, por que a gente fazia 2 e 1? Porque quando eu escrever Gnoplot e apertar 2 e tab, ele já completa para você automaticamente. Então vamos lá. Gnoplot 2 tab. Antes disso, vamos mudar aqui, ó. Tava gráfico 4, vamos colocar gráfico 5 para a gente comparar as duas figuras, certo? Porque aqui ele muda o nome da figura. Então vamos correr. Ele apareceu rapidinho e fechou. Se a gente for lá na pasta, como a gente viu anteriormente, tá lá, ó, figura 1, a figura 4, que é a figura anterior, e a figura 5. Vamos abrir a 4, é aquela que a gente já estava fazendo. Beleza? Sossegado. E a figura 5 tá com o nosso grid. Isso aqui é legal, ó, porque vou maximizar aqui. Isso. Porque aqui, ó, bem no meio é 0. E aqui também é 0. Então esses caras aqui, ó, definem a minha origem, certo? Já dá para você olhar a origem. Lembra lá que eu falei que esse cara aqui, essa função aqui, era uma quadrática somando uma unidade no termo linear, e aqui era diminuindo uma unidade no termo linear, e aqui era com 0. Bateu. Ou seja, esse cara que está passando pela origem. Quando eu somo 1, a minha função está subindo, no caso do x², e quando eu subtraio 1, ele está descendo. Então, esse comandinho novo aqui, isso, vamos voltar aqui, vai definir o grid
para você colocar no seu gráfico. Ó, se você mudar a cor aqui, ó, vamos colocar black, né, para ele definir como uma. Eu deixo cinza porque dele fica um pouquinho mais claro, né, para ele não ficar tão parecido com o eixo, né. Mas se você rodar ele aqui agora, esperar carregar lá a figura e for olhar, ó, ele faz quase uma linha nessa da proporção e proporção não, a linha parecida com a que eu já tenho ali. Então ele já faz um grid um pouco mais visual. Eu prefiro deixá-la em cinza, porque dela fica como se fosse um segundo plano na figura, fica mais bonito. Eu, pelo menos, acho mais bonito, né? Mas gosto é gosto, e se você quiser deixar a cor que você quiser, tá aí. Salvar e rodamos, né? Se você voltar lá, a figura tá lá na pasta e ela fica cinza claro. Beleza, galera? Então era isso que a gente tinha que ver hoje. Nos próximos a gente vai dar uma olhada em como pegar um arquivo de dados que você tem, e esse arquivo de dados ele vai ter, por exemplo, dados experimentais que você pegou no seu laboratório, na sua aula de experimental. Por exemplo, eu estou medindo temperatura, estou medindo altura, estou medindo velocidade, estou medindo volume, qualquer coisa mensurável no laboratório. Você pode chamar um arquivo TXT ali que você está anotando. Você pode me perguntar, pode ser um CSV? Pode, mas é que o CSV é mais chatinho, então vamos pelo caminho mais fácil. Você pode anotar num ponto .txt, num bloco de notas normal, salvar tudo numa pasta, correr e montar teu gráfico, né? Mas isso a gente vê no próximo vídeo, beleza? Se você gostou, curtiu, aperta um curtir aí e se inscreva no canal para mais tutoriais de como mexer no Gnuplot. Valeu!